Rollerball é uma adaptação de um conto de 7 páginas do William Harrison. E esse filme foi adaptado pelo próprio autor do conto e ele se tornou um clássico da ficção científica. Porque a história é muito boa, né? A premissa é muito boa, a narrativa é muito boa, a execução também ela é boa para a época, mas ela tá bem datada hoje em dia. Mas eu acho que todo mundo que gosta de ficção científica tem que assistir esse filme. Isso porque Rollerball, ele previu o futuro que a gente está e prevê o futuro que a gente ainda vai chegar. No ano de 2018, em uma sociedade futurista, as corporações têm substituído países, e existe um jogo recreativo e violento conhecido como Rollerball, o qual é controlado pelas organizações e jogado pelo mundo todo. E em um determinado momento, Jonathan E., um dos jogadores, decide lutar pela própria liberdade e deixa o controle da corporação em perigo. Como a sinopse está dizendo aí, né? Aqui a gente não tem mais países, a gente tem controle das corporações. Imagina o seguinte, imagina que o Estado fosse abolido, né? E aí quem ficasse responsável pela organização social, né, socioeconômica, fossem as empresas. Mas, sei lá, a Amazon domina o Oeste, a Microsoft domina o leste dos Estados Unidos, aqui no Brasil, sei lá, ia se chamar Petrobras e tal. E nessa distopia, né, as pessoas vivem bem, né? Ninguém mais aqui tem fome, ninguém mais aqui tem acesso precisa ter dinheiro, todo mundo tá vivendo bem. Mas ninguém tem controle pela própria vida e ninguém pode questionar as corporações que controlam o mundo. E o personagem principal é o capitão do time de Rollerball de Houston, Jonathan E., que ele foi campeão por 10 anos seguidos. E aqui, como a ideia é suprimir a individualidade, né? Você esquecer que você é um indivíduo com sentimentos próprios e viver igual todo mundo vive, padronizado, ter uma pessoa que é campeão por 10 anos, ela se torna um ídolo, né? E aqui, o grande perigo para as corporações é você ter um ídolo, alguém que te inspire. Então, todo o plot do filme gira em torno de tirar Jonathan do Rollerball, né? Falar assim, cara, vai se aposentar, você tá vivendo bem, você tem uma casa boa, te dão tudo que você precisa, você já é o grande campeão. A gente vai fazer uma matéria pra você, a gente vai fazer um especial, um documentário especial que vai passar na TV, vai ficar todo mundo orgulhoso de você. E ele não entende, porque ele tá no auge da forma dele, né? E quando ele começa a questionar muitas corporações, como eu disse aqui, nenhum indivíduo tem direito a escolher o que vai fazer, enfim. Ele tem as esposas dele trocadas, né? Ele não tem direito nem a escolher a própria esposa. Tanto que eu acho uma cena engraçada, a cena de uma festa, né? Onde vai exibir lá os melhores momentos do Rollerball, que ele encontra as esposas que ele teve, e as outras pessoas encontram outras esposas. Então, fica aquela coisa assim, lembro de você, sabe? Parece que vai ser uma suruba generalizada, mas é como a sociedade deles vivem, né? Eles vivem regado de festa, vivem regado... É como se fosse mais ou menos a capital dos Jogos Vorazes, sabe? Ninguém ali vai passar fome nem nada. Mas também não tem os distritos pobres também. Todo mundo tá bem de vida. E aí, quando o dono da corporação, né, que ele faz parte, né, do caso é um país, que é uma corporação, questiona ele fala, cara, não é normal um jogador de rollerball durar mais que 10 anos. Porque o rollerball, se você for ver as regras, né, ela é uma pista oval, parece aquela pista de ciclismo, né, indoor, que ela é inclinada, tem uma bola pesadíssima que é jogada a 200 km por hora pra alguém pegar, e tem moto, e tem um monte de coisa ali, que assim, foi feito para as pessoas morrerem jogando, entendeu? E aqui tem muitos aspectos que a gente pode fazer o paralelo com a vida de hoje em dia, né? Primeiro, tentar padronizar todo o estilo de vida, né? Todo estilo de vida aqui nesse filme é padronizado. Outra coisa interessante também, quando o Jonathan vai na biblioteca e ele quer ler algum livro, não existem livros, né? Existem resumos dos livros em cartõezinhos, sabe? Se você quiser saber sobre o que o livro é, a corporação te dá meio que uma sinopse do livro e é isso que você vai ter. E meio que, se a gente for fazer um paralelo com hoje em dia, é o que acontece com as notícias, né? A gente lê só a cabeça da notícia e o texto mesmo a gente não lê, a gente fica só com aquele título aí na cabeça e não vai ler mais texto pela preguiça, né? E também pela facilidade que eles colocam, a facilidade que eles colocam pra gente não ter que pensar, entendeu? Então aqui nesse filme tá retratando isso também. Então, todo conhecimento humano pertence às corporações, mas as corporações não fazem questão de guardar a história, né? De guardar bem a história. Tanto que o
um cientista fala que eles perderam toda a história do século XIII. E principalmente, se a gente for pensar em redes sociais, né? O que acontece com as redes sociais? A gente que cria conteúdo, principalmente. Toda hora muda, né? Aquele termo de adesão, né? Agora você tá exposto a isso e aquilo e tudo mais. Cartão de crédito toda hora mudando a regra, né? Antigamente você tinha 10 dias entre o fechamento da fatura e o pagamento. Agora são só 5. E essas regras vão mudando no meio, só te comunicando. E isso também acontece no Rollerball. O Rollerball é um jogo que tem uma regra básica, né? Que é meio que tem que fazer o gol. É como se fosse meio que misturado o futebol com o futebol americano, bem mal comparando. Questão de patins, questão de moto, enfim. Mas é pegar uma bola e jogar no gol do adversário. Só que é uma bola de 500 quilos de um metal maciço, né? Com o pessoal defendendo o outro gol com moto. Basicamente é isso. Só que as regras mudam, né? Quando a gente começa vendo o filme, tem um limite tem substituição infinita e tem também o limite de faltas que você pode fazer. Se você fizer mais que certas faltas, você tá expulso do jogo. E aí, à medida que eles não conseguem tirar o Jonathan do esporte, eles vão mudando a regra a cada momento. Até, assim, ele tentar matar ele. Só que aí tá a grande mensagem, né, do filme, né? Quanto tempo a gente consegue ficar sendo oprimido o tempo todo, né? Por quanto tempo a gente vai ser tolhido? Por quanto tempo a gente vai suportar ser suprimido, né? Das nossas consciências, né? Das nossas emoções, da nossa individualidade, né? Porque o final do filme, cara, eu quero que você veja esse filme aí. Eu já falei bastante até sobre o filme, mas vai ser até bom pra você entender, porque o ritmo do filme é meio complicado. Mas assim, o final do filme é um dos melhores finais de filme que eu já vi na minha vida. E aí o medo que eles tinham de tornar um cara um ídolo, pronto, cara. O cara vira, porra, o ídolo máximo, né, da história. Cara, a cena final é emblemática, eu gostei muito desse filme. Só que assim, por que eu gosto desse tipo de filme? Primeiro, filme antigo, eu adoro ver filme antigo. Filme de ficção científica da década de 70. Porra, vai ter qualidade ali, vai ter pensamentos ali de imaginar uma sociedade futura, né? Mesmo que, no caso, essa se passe em 2018, né? A gente não chegou nem perto disso, mas no final das contas a gente chegou perto disso sim, né? Não do jeito que foi, não exagerado, né? Mas maquiado. Mas o filme, como é um filme antigo, ele tem um problema de ritmo muito grande. Tem a hora que o filme tá lento, que parece que não anda, tem hora que o filme engrena, daqui a pouco ele engancha de novo. Pô, cara, é complicado. Esse filme ficou datado, né? Mas depois tentaram fazer um reboot dele, né? Um remake, melhor dizendo. E esse remake, galera, não assiste, tá? Acho que é o remake de 2001, se eu não me engano. Tem até o LL Cool J, né? É horrível. Eu tinha camisa desse filme. O filme é uma merda. Era uma merda na época, hoje em dia é intragável. É um dos piores filmes da história, disparado. Já o Rollerball de 75, não. O Rollerball de 75 é o filmaço. O James Caan, ele já tinha mostrado que ele era bom pra caramba no Poderoso Chefão de 72. E aqui, como protagonista do filme, ele carrega o filme nas costas. Ele tem um físico imponente pra época, né? Então, calhou muito bem dele ser um atleta de Rollerball, de ser o capitão, né? E ele tem essa aura de capitão, de um cara austero, de um cara que é um líder nato, que impõe respeito não pelo medo, né? Mas sim por quem ele é. E o filme tem várias lições, cara. O filme tem lição de, assim, quando a gente começa a ver muita violência, né? A violência se torna tão banal que a gente pode até se divertir com ela, né? Virar entretenimento. Me dá imagens. Mas é um filme bem datado. Por isso que eu vou dar pra ele 3 estrelas. Cara, se fosse pela história, né? Pelo roteiro e tudo mais, pelo background, 5 estrelas. Pelo ritmo do filme, daria 2, né? Pra ficar no meio termo, vou dar 3 estrelas ali. É um filme que você vai ter dificuldade de assistir se você não tá acostumado a ver filme antigo. Se você também não gosta, né? Se você não gosta de filme antigo, acho que nem vale a pena ver. Vale a pena mais você saber procurar sobre o filme mesmo. Porque ele é um filme de 2 horas, ele parece que tem 3. Mas pra mim foi uma experiência, porra, o final pra mim foi catártico, cara. Pô, eu fui nas estrelas, irmão. Foi um bagulho libertador. Foi igual vendo Andor, sabe? Do Star Wars. E aí a pessoa pode até falar assim, mas então esse é um filme criticando o comunismo, né? Que ele meio que anula a individualidade das pessoas em prol de uma sociedade unida. E, cara, quem fala que ele é uma crítica ao comunismo tá completamente errado. Primeiro porque no comunismo, quem tá no poder, né? É a classe trabalhadora. É que a classe trabalhadora não tem poder nenhum. São as corporações. E se a gente fizer um paralelo com a vida que a gente vive hoje em dia, né? A vida que a gente trabalha, no geral, né? 8 horas por dia.
e pega entre 3 horas e 4 horas de trânsito na rua e para voltar para casa todos os dias, pelo menos 5 vezes por semana, então se você fizer as contas aí, são 60 horas perdidas por semana em trabalho. Então qual é a crítica aqui, né? O que acaba com a nossa individualidade? E é isso, eu espero que você tenha gostado dessa crítica aqui. Eu gostei muito desse filme. Esse filme, porra, cara, abriu minha cabeça pra caralho. Tu vê que um roteiro bem feito, bem pensado, com uma premissa muito boa, ele pode te dar uma boa história apesar de tudo, né? Apesar de ritmo, apesar de época. Ele é um filme de ficção científica que vem antes de Star Wars, então... Não que ele também tenha essa pretensão toda, né? Mas ele carrega legados, né? Se você for ver a Alita, Anjo de Combate, ela joga um jogo lá bem parecido com Rollerball. E pensar que eles fizeram esse jogo de Rollerball sem CGI, né? Tudo físico, então as pessoas caíram de verdade, as pessoas se machucaram muito, né? Então, porra, esse filme merece ser mais valorizado. Eu assisti ele no Prime Video, mas eu acho que até o momento do lançamento desse vídeo aqui, talvez ele não esteja mais em catálogo, mas procura lá no Prime Video que deve estar lá ainda. Espero que esteja, né? Deixa o like, se inscreve no canal, dê a sua sugestão de vídeo aqui, de filme pra eu assistir ou série. E deixa um comentário aí também, o que você acha. Enfim, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.